Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nessa sessão especial em comemoração aos 56 anos do Jornal Diário da Manhã. Proposta pelo excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Convidamos para presidir a mesa dessa sessão especial o presidente dessa casa, vereador Anselmo Pereira. Excelentíssimo senhor deputado estadual Santana Gomes, neste ato representando a Assembleia Legislativa de Goiás. Senhora Lamis Kozak, assessora especial da Governadoria, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Excelentíssima senhora deputada estadual Leda Borges, secretária de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social e da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho. Jornalista Batista Custódio, editor-geral do Jornal Diário da Manhã. Convidamos os vereadores para acompanhar o nosso jornalista Batista Custódio. Senhor Walterli Leite Guedes, presidente da Associação Goiana de Imprensa. Senhor Walter Menezes, ex-presidente e conselheiro permanente da AGI e diretor do Jornal da Cultura Goiana. Senhor Helmito Keller Borges Prateado. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Todos os senhores e senhoras que nos abrilhantam com suas presenças nessa sessão especial, aliás, muito especial, em comemoração aos 56 anos de história do Diário da Manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos ter uma noite extremamente satisfatória e brilhante, tal qual é o nosso Jornal Diário da Manhã. E sob a proteção de Deus, declaro aberta essa presente sessão em homenagem aos 56 anos do Jornal Diário da Manhã. Convido a todos, aqueles que puderem, em sinal de respeito, de pé, ouvirmos o hino nacional. Esperança a terra desce, sem teu formoso céu
avante pela própria natureza. És velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, rolada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Neste instante, teremos a exibição do vídeo Diário da Manhã, um jornal com asas de fênix, produzido pela equipe da DMTV, a TV online do Diário da Manhã, com a criação e direção de Antônio Eustáquio Alves da Silva, o Taquinho. Timoneiro da imprensa goiana, a odisseia de tua alma ali se esparramando entre dores e estátuas, do viver o ausente no vívido jardim daquele astral de artes, ornamentando a liberdade em derredor da casa ventre de notícias, que pereniza os vultos de Alfredo, de Pedro e Fábio, essa tríplice solidão de honradez. Naquele espaço de Éden da imprensa, sombreado pelos deuses da arte, com seus olhos de tintas, com seus relâmpagos de pedra. E de braços abertos às gerações do porvir, onde a história pavimenta a história, para a história passar. É o jardim da poesia, é o alpendre da liberdade, a catedral do verbo de Batista Custódio, que resistiu insônias, prisões e sofrimentos para arrancar das vísceras do teu sonho o diário da manhã.
Salve, pois, o Jornal dos Suores, soprando as suas trombetas de notícias. Há 35 anos de pelejas e primaveras. Salve, pois, o Diário da Manhã, que renasce valente de suas ciclópicas impressoras, rugindo madrugadas adentro. Todas as manhãs sem rupturas de auroras, fiel e titânico para levar o mundo e seu caldeirão de eventos aos olhos ávidos do leitor, daqui, das plagas do Piqui aos continentes dos alhures. Um jornal do povo, escrito pelo povo e para o povo. Um tento pródigo da imprensa custodiana que já resistiu nas guerras do teu fôlego, doenças de cofre, nevoeiros políticos. Uma fênix de pedra que subjuga tempestades, guiando o teu destino para o sol da posteridade. Convidamos o vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização dessa sessão, para fazer o seu pronunciamento. Gostaria de fazer um convite ao primeiro secretário da mesa, vereador Zander Fábio, para que ele possa assumir a presidência dos trabalhos. Boa noite a todos os senhores e senhoras novamente. Alguém me perguntou, quando eu sair, ilustre jornalista Batista Custódio. Eu acabei de sair dessa casa, sendo que eu cheguei aqui hoje às 7 da manhã. Saí e voltei em 20 minutos. Alguém me perguntou por que eu estava tão alegre, se é que eu passei o dia todinho trabalhando e enfrentando o que todos nós enfrentamos brasileiros, as agruras do dia. Eu disse que eu estava feliz, porque nós íamos receber nesta casa a democracia plena e absoluta da palavra e do sentimento. Nós vamos falar aqui hoje da fênix da democracia, que é, sem dúvida, o Diário da Manhã. Então, nesse sentido, eu quero fazer um cumprimento muito especial ao ilustre vereador Zander, que preside os trabalhos. Muito obrigado. Cumprimentar ex-deputada e atual assessora especial do governador Marconi Perillo, a senhora Lamis Kozak, que sempre nos abrilhanta com seu trabalho, sua presença. Fazer um cumprimento muito especial à deputada estadual Leda Borges, secretária do Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social e da Igualdade Racial e também dos Direitos Humanos e do Trabalho. Fazer um cumprimento muito especial a ele e, em nome dele, a toda a classe de jornalistas e aqueles aficionados em emanar as notícias, os artigos, e tantos outros comprometimentos que tem com a sociedade, em razão, principalmente, dos acontecimentos e dos momentos históricos, na figura de Walter Leide Guedes, presidente da Associação Goiana de Imprensa, a qual faço questão de dizer que também sou um dos membros e tenho o prazer de participar. Senhor Walter Menezes, ex-presidente e conselheiro permanente da AGI, e diretor do Jornal da Cultura Goiana. Prazer muito grande. Cumprimentar e estender o cumprimento a todos os jornalistas, nas pessoas de dois companheiros, por sinal também homenageados, a pessoa do companheiro Elmiton Prateado, que se encontra à mesa, representando todos os nossos jornalistas. Eu também não poderia deixar de fazer aqui um cumprimento muito especial a essa figura emblemática, diferenciada, autêntica, que é o companheiro Ulisses Aécio,
do qual eu já o persigo há muitos anos. Cumprimentar todas as mulheres, permita-me, na pessoa da minha amiga, companheira de tantos momentos, Jane Seba. Quero fazer um cumprimento muito especial a ela, cumprimentando todas as mulheres aqui presentes. Mas, em particular, um cumprimento muito especial. Primeiro, a esposa deste homem intrépido, vigoroso, dinâmico, ativo, combatente, visionário, a esposa, a senhora Marli Almeida, a esposa a quem eu peço uma salva de palmas a ambos, a Batista Custódio e a Marli Almeida. Por isso é que eu deixei por último, para cumprimentá-los, quando a ordem deveria ser o contrário, deveria ser primeiro. Quero fazer um cumprimento aos nossos vereadores que aprovaram por unanimidade. Essa sessão não é do vereador Anselmo, essa sessão é da Câmara Municipal. Nós fazemos isso rotineiramente, principalmente para aqueles que merecem credibilidade da Casa do Povo. Na pessoa da vereadora Célia Valadão, Denício Trindade, Paulo Magalhães, Giovanni Antônio, Zander, que eu já citei, Fábio, Paulo da Farmácia. Agradecer a todos os senhores, viu, Denício Trindade, pela oportunidade de nos aprovar esta sessão, que para nós é um orgulho muito grande. E quero dizer aos senhores, não é fácil trazer o companheiro Batista Custódio para qualquer momento como esse. Ele tem suas interpretações desse sentido e muitas vezes nós temos que respeitá-lo. Mas ele fez questão de estar aqui na Casa do Povo. Perde, quem não veio, uma oportunidade histórica quando se comemora os 56 anos da história de quem profetiza a liberdade e a democracia. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras, os diretores da casa que se fazem aqui presentes, senhores jornalistas, uma honra recebê-los aqui. A história do Diário da Manhã se confunde com a história de Batista Custódio. O que seria maior? O Criador ou a criatura? Não importa a resposta, porque aqui o Criador e a criatura são como filhos de uma mesma mãe. A coragem. São ambos os vetores da informação comprometida com a verdade que se irradia para todo o país a partir do coração do Brasil Central. E são, sobretudo, a certeza de que a liberdade de expressão é a maior conquista dentre todos os outros direitos fundamentais do cidadão. Batista Custódio e Diário da Manhã são, portanto, inseparáveis, absolutamente necessários e absurdamente imprescindível para a sociedade. De olho no retrovisor da história da imprensa goiana, podemos ver o semanário 5 de março, criado nos idos de 1959, após a forte repressão da polícia a uma manifestação de estudantes secundaristas. Dentre os líderes estudantis da União Goiana dos Estudantes Secundaristas, a tão tradicional UGES, estavam Javier Goldinho, Telmo Faria e Batista Custódio. Os três lideravam a criação do jornal com a contribuição de outros estudantes, como aqui está presente, na vanguarda, Walter Lee Guedes, Zoroastro Astiaga e Consuelo Nasser, que viria a ser uma das mais expressivas figuras da imprensa goiana e na luta em prol dos direitos da mulher, com a criação do Centro de Valorização da Mulher, o tão tradicional CEVAM. Devido ao foco do jornalismo opinativo, em 1964, sob violenta repressão, o 5 de março deixou de circular por um tempo. E após esse triste episódio,
sob vigilância contínua, retorna e ainda continua mantendo a sua linha editorial voltado para as denúncias até o início dos anos de 1980. Em 1981, com o processo de redemocratização do país, se transforma o Diário da Manhã como um inovador, um vanguardista com causa, e Batista Custódio procurou os principais nomes da imprensa nacional para produzir, a partir de Goiânia, um jornal de conceito que significasse o principal movimento de informação para toda a República. Nomes como Marco Antônio da Silva Lemos, Mino, Carta e Washington Novaes foram alguns dos expoentes da expressão nacional que contribuíram para a formatação da excelência em informação. O Diário da Manhã foi o vetor de movimentos transformadores da primeira metade da década de 1980, como o retorno do Brasil à democracia e as eleições livres para governadores dos estados, em 1982, e a campanha das diretas já em 1984. Porta-voz dos oprimidos e das lutas populares, o Diário da Manhã sofreu as agruras da arbitrariedade, que não aceita a verdade contestadora, e em 1984, o peso do governo do Estado foi colocado em cima de Batista Custódio e de toda a sua instituição, e de sua família e de sua cria, determinando de forma vergonhosa e covarde o fechamento do jornal. Assim como o atentado recente que tornou a frase de Jesuí Charlie mundialmente conhecida, o fechamento do Diário da Manhã foi um atentado à imprensa goiana e à liberdade. Sem bombas, mas ainda assim um atentado ao pleno exercício da liberdade de expressão. Batista, mais uma vez, mostrou sua fé inabalável, alertado pelo colunista Luiz Carlos Rodrigues de Moraes, de que sobrara apenas uma máquina de escrever. Batista disse que bastava aquela máquina para que ele pudesse começar tudo de novo, como fez e faria novamente. E recomeçou, e recomeçou, e recomeçou a cada perseguição e a cada estrangulamento. São 56 anos de lutas árduas, 56 anos em que enfrentou repressão, perseguição política, perseguição moral, perseguição econômica e perseguição principalmente financeira. Mas nenhum tipo de perseguição foi capaz de fazer vergar a inquebrantável obstinação de Batista Custódio, Consuelo Nasser, Fábio Nasser, e Mara Custódio e Júlio Nasser. Batista viu na semente dos, que ele sempre disse, frutos que se colhem, os plantios do idealismo que renascem no chão, pisados das adversidades. Fecha aspas. Batista só sabe viver de pé, verga, mas não quebra. Batista não sabe viver de outra forma a não ser nessa sinonímia. Aqui, um parêntese muito especial quero fazer sobre Fábio Nasser, um jovem que tive a oportunidade de homenagear com o seu nome dado a uma das praças mais importantes da minha região, do setor universitário, na Rua 262. Fábio, com a sua inteligência espetacular e a sua sensibilidade invejável, talvez tenha sido a maior vítima das guerras travadas dioturnamente por Consuelo e Batista Custódio. Sobrava-lhe sabedoria, e por isso mesmo, talvez a terra fosse pequena para abrigar o seu tão espantoso talento.
De volta ao retrovisor, vejo que a força da verdade e a vontade sufocada da liberdade da sociedade venceram, e o Diário da Manhã foi reaberto em 1987 e voltou na vanguarda, liderando a campanha pela construção da Ferrovia Norte-Sul, eixo integrador do Brasil, para modernizar o sistema logístico e diminuir o custo das exportações da riqueza de Goiás e do Centro-Oeste. Prosseguindo as suas inovações, foi o primeiro jornal do Centro-Oeste a circular às segundas-feiras. Foi o primeiro a investir pesadamente na informatização para dar celeridade à produção de reportagens que chegam diariamente aos leitores e agora, na modernidade, aos internautas. E, por fim, o tão sonhado e visionário Caderno da Opinião Pública, modelo revolucionário, que chama a atenção do mundo, uma vez que gera oportunidades jamais pensadas para que todos pudessem e possam exercitar a liberdade de expressão na forma de pensamento e nos conceitos dos quais as pessoas estão submetidas. Nessa viagem, que muito me emociona de sobremaneira, volto meu olhar para o presente. E é nesse presente que vejo um Batista Custódio ainda muito maior, e vejo um Diário da Manhã também ainda muito maior. Ambos são semelhantes e se merecem, porque a história de ambos, sem dúvida alguma, é motivo de orgulho para todos nós, os goianos, nascidos aqui ou que chegaram a essa terra como eu. E de olho no futuro, com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, que há quase 38 anos venho trabalhando, lutando como a maioria dos parlamentares dessa casa, para que possamos ter uma Goiânia cada dia melhor e mais alvissareira, quero dizer que vive em todos nós uma semente chamada esperança. Uma semente que nasceu da coragem de seres como Batista Custódio e que é estampada nas páginas diárias do nosso tão querido Diário da Manhã. Uma semente que brota com a convicção de que a liberdade de imprensa é maior do que os homens e sempre sobreviverá enquanto tivermos gigantes lutando por ela e conquistando-a a cada dia. Quero aqui, mais uma vez, dizer que para nós, o Diário da Manhã é, sem dúvida nenhuma, o símbolo da liberdade de imprensa, da autonomia do direito de ir e de vir dos nossos semelhantes do município de Goiânia e no estado de Goiás. E quero aqui, em nome desses 12 homenageados, fazer uma homenagem para todos aqueles que contribuíram e contribuem para que o Diário da Manhã continue firme, persistente, obstinado, embora continue da mesma forma, sendo perseguido por aqueles que odeiam e, lamentavelmente, são antidemocratas. Nas pessoas dos homenageados Aguinaldo Francelino de Freitas, Antônio Eustáquio da Silva Taquinho, Arthur Magno Almeida da Paz, o nosso tão querido Batista Custódio, Elmiton Borges Prateado, Elton Leline de Oliveira, Marcos Vinícius de Faria Felipe, Maria Augusta do Planalto e Souza, Omar Souto, Sabrina Ritiele Vieira Araújo, Ulisses Alves da Silva e o Hélio Carlos da Silva, queremos homenagear todos aqueles que contribuíram e contribuem para a liberdade de imprensa através das páginas do Diário da Manhã. Viva os 56 anos de democracia do Diário da Manhã, viva a oportunidade da imprensa livre, soberana, altaneira e democrática do nosso diário. Muito obrigado.
noite a todos e a todas. Eu, rapidamente, vereador Anselmo, antes de devolver a Vossa Excelência a condução desses trabalhos, gostaria só de agradecer a oportunidade de estar aqui participando, mesmo que rapidamente, presidindo, juntamente com Vossa Excelência, de sessão, no meu entendimento, de tão grande relevância, né? Batista Custódio, que é essa lenda viva aí do nosso jornalismo, me sinto honrado em poder, mesmo que rapidamente, poder ter participado. E também desejo muitas felicidades a todos aqueles que colaboram para o sucesso desse jornal. Grande abraço, boa noite a todos. Devolvo os trabalhos para o presidente Anselmo Pereira. Deputado Santana Gomes, eu espero que lá na Assembleia tenha feito uma sessão para o Diário da Manhã. Fizeram? Fizeram, eu tenho certeza absoluta. Vossa Excelência, que aqui representa a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, diga àquele povo da sua casa que nós temos um carinho muito especial pelos nossos jornalistas, em particular pelo Diário da Manhã. Eu quero, com muito prazer, fazer um convite para que esse homem e sua história possa se manifestar na casa legítima do povo, que é a Câmara Municipal de Goiânia. Foram raras vezes que Batista Custódio aqui esteve, e quando esteve, nos ensinou muito, e nos abrilhantou muito, com a sua vida, com a sua história, e com a sua obstinação. Com a palavra, a tribuna da Casa do Povo. Excelentíssimo vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara Municipal, senhor Lamir Kozak, representante do governador, deputado estadual Leda Borges, secretária da Mulher e do Ambiente, jornalista Batelli Guedes, presidente da Associação Grande de Imprensa, Walter Menezes, ex-presidente da Associação Grande de Imprensa, Elton Keller Borges Prateado, meu colega de trabalho e de lutas. Senhoras e senhores, meus amigos, eu não sou essa figura que o vereador ressaltou em seu discurso. E sempre que tem que ir a uma homenagem, vou me arrastando ao arrepio de todas as minhas contras-vontades. E aqui vim hoje, porque numa hora em que a vida me doía muito, com a morte do meu filho Fábio Nasser, que foi sendo assassinado aos poucos pelas lutas no Diário da Manhã, o Anselmo Pereira apresentou um projeto criando a Praça Fábio Nasser e nele colocou seu monumento. E não há lugar, para mim, maior até onde possa ir o infinito do que a gratidão. No mais, eu mesmo não sei quem eu sou. Sei apenas que minha diversão é trabalhar no construtivo a vida. O meu elemento é o do desafio
aos perigos, no aberto das lutas. E que gosto das solidões enormes, dos silêncios profundos, no isolado da meditação, porque é nela que encontro o lugar para sair dessas coisas do mundo. Eu não sirvo bem de modelo para nenhum jornalista, para nenhum político. Porque eu sou daquele jornalista que nunca escreveu nada que eu não sentisse ou não pensasse. Nada, absolutamente nada. E nunca quis ser político, porque eu acho que há no povo tantos corruptos como nas elites. E a minha vida inteira, eu nunca mudei. Sou contra o direito de herança e abrir mão de grandes heranças. Porque eu nasci pobre querendo ser rico. Porque eu entendo que a dignidade só está nas pobrezas. E não conheço nenhuma fortuna que não há nela nada que fira a honra, a consciência do rico. Agora mesmo, nós estamos vendo o país fingir contra a corrupção, fazendo movimentos de fora Dilma, quando tem que ser é fora a corrupção, na qual estão envolvidos todos os políticos desse governo e dos demais governos, e entre aqueles do passado, muitos foram os que iniciaram, plantaram essa corrupção. E acho que é muito cinismo, muita hipocrisia se falar contra a corrupção sem se dizer que ela começa nos poderes, está nos poderes, e que mesmo aqui entre os vereadores há muitos que têm a consciência suja. E se alguém quiser pode me apartear. E nós assistimos aí o enriquecimento dos ricos na corrupção, o empobrecimento dos pobres na exploração, na mesma proporção em que a criminalidade nas ninharias das ruas é a mesma que a abastança dos autos. E só o meio de combater isso, senhores. Se a polícia estiver na rua, nos furtos comuns e o imposto de renda nas fortunas sujas da corrupção. Fora daí é fingimento. É a corrupção virar apenas discurso. Por isso é que eu não gosto de ir em homenagem, até porque eu nunca recebi uma homenagem como essa de hoje. Que não fosse do presente, homenageando os que me bateram no passado, como agora. O Diário da Manhã está sendo perseguido de todas as formas. E sabe por quem? Na maioria por jornalistas que usam seus diplomas apenas para arrumar emprego em assessorias,
a políticos que não têm opinião e a eles que não têm também nem opinião nem sentimento. E o Paulo Magalhães sabe isso. Ou não sabe, Paulo? É isso. Então, nunca uma imprensa em Goiás foi tão censurada como o caderno Opinião Pública, que é, segundo Frank Mitchell, que é o presidente daquele instituto americano que controla a qualidade da imprensa, o jornalismo mais moderno da atualidade, porque é o jornalismo que permite às pessoas que se manifestem, e não apenas jornalistas que só expressam a vontade dos outros. Então, eis a razão, vereador Anselmo Duarte, eu recebo essa homenagem hoje, do mesmo jeito que eu não queria receber uma, na época que o Iris era presidente da Assembleia, e que me deram o título de jornalista do ano. Eu falei que não ia, e os colegas me avisaram que eu tinha que ir porque eu tinha que ser orador da turma. Eu fui. Cheguei lá, saudei os presentes e disse que eu devolvi aquela homenagem jornalista do ano, porque junto a ela havia sido concedida uma homenagem a um sonegador do ano, que era o Coronel Dambron, fabricando as pintas, e retirei e fui embora. Então não há nenhuma forma de poder, nenhuma forma de julgamento que muda minha maneira de ser. E sei, se o jornal Diário da Manhã atravessa a dificuldade que atravessa, é por culpa da maioria dos jornalistas, que são meros jornalistas de diplomas e mais nada. Alfabetizado, mal alfabetizado, sem conhecimento histórico, sem conhecimento jurídico, sem luta. E quando eu digo isso, eu abro espaço no Diário da Manhã para polêmica, para qualquer jornalista que quiser, e concedo o espaço, e ele pode vir com a minha vida do jeito que ele quiser, que eu irei com a dele. E acho que não tem em Goiás nenhuma moral capaz de me encarar. Na imprensa, não. Foi aqui os grandes jornais de Goiás, quando eu fui ao Rio, trouxe os maiores jornalistas brasileiros, e vocês têm ideia do que entrar na redação do Globo, convencer o editor-geral do Globo, que escrevia os artigos para Roberto Marinho, Milton Coelho da Graça, vir para Goiás. Vocês têm ideia que é convencer-me no Carta a ser exclusivo do Diário da Manhã? O que é convencer Reinaldo Jardim, o criador do Caderno B, vir para o Diário da Manhã? E vieram os 20 maiores jornalistas. E foram os jornalistas de Goiás que criaram um movimento Batista Legião Estrangeira, até fechar o Diário da Manhã. E por coincidência, 72 repórteres novos que tinham sido formados ali, estão hoje dirigindo a imprensa nacional. Inclusive, uma revisora, que era a minha preferida, a Mariazinha, que hoje é diretora do Globo em Brasília. Então, eu não sou um modelo do agrado. Eu acho que a imprensa brasileira está vendida. Acho que a imprensa brasileira virou comércio. E todos sabem disso. Só que os políticos precisavam reagir a isso e dizer, mas não diz de medo da imprensa. Ou não é, Paulo Magalhães? É ou não é, Paulo Magalhães? Fala alto. É verdade. Ora. Então, fácil hoje é jogar
todas as culpas na Dilma Rousseff, que foi presa na ditadura, teve esse dente arrancado e continua honrado. E que no governo passado demitiu 7 ministros por corrupção e teve que parar, porque senão eles votariam o impeachment dela. Como votaram do Collor, que aliás teve outras políticas externas mais abertas de todos os presidentes. E sabe, senhores jornalistas, tanto de esquerda como de direita, quem é responsável por isso? O senhor Ulisses Guimarães, que queria ser presidente da República, sabia que não conseguia, criou a Constituição parlamentarista no regime presidencialista, que transformou o presidente da República refém do Congresso Nacional, que foi transformado em bancadas. E depois foi evoluindo para a degradação moral dos poderes, através das violências à Constituição, das reeleições de mandatos, e que vendeu o país. Vendeu o país. Então, eu acho que os homens de bem, os homens que estão limpos na consciência, precisam fazer um manifesto contra essa farsa, como se a corrupção agora estivesse mal que todas as épocas. Não esteve. A corrupção faz parte desse modelo que está aí, de herança em herança, da sucessão de famílias nos mandatos das eleições. Essa que é a verdade. Então, eu continuo o Diário da Manhã, com meus funcionários abnegados e sobrevivendo a todo tipo de pressão. Mas eu sei que vou vencer. E quando eu vencer, eu vou mostrar à opinião pública de Goiás quem são aqueles que tentaram fechar o Diário da Manhã. Quem são os que se enriqueceram às custas do Diário da Manhã, fazendo bico no Diário da Manhã. E vou dizer isso com todas as letras. E se for preciso, eu direi na cara de cada um. Sabe por quê, senhores? Porque para mim, a beleza de viver está na grandeza de morrer. Eu nunca tive medo disso. Eu avisei o vereador Marcelo que eu teria muitas coisas para dizer aqui, mas que eu não ia dizê-las. E ele sabe quais são. Ele sabe quais são. Agora tem uma coisa. Se vencerem as lutas ocultas de setores dos poderes de fechar o Diário da Manhã, eu reabro o 5 de março. Reabro o 5 de março. Porque um jornal como o 5 de março eu escrevo sozinho. Eu escrevo ele sozinho. E mais, alguns idealistas estão para aí. Eu sei que há alguns que vão morrer comigo lá. Como Ulisses, como Elbio. E vou transformar a opinião pública num caderno de 24 páginas. É isso que eu vou fazer. Não tenho medo de nenhum jornalista de Goiás. E digo que eles não têm coragem de me encarar numa polêmica. E fica feito o desafio. Eu garanto espaço no Diário da Manhã. Pode trazer o que quiser da minha vida. Só que aqueles que vieram com a pedra receberão uma montanha de volta. Eu tenho aguentado calado, muita farsa, muito cinismo, muita hipocrisia, muitos covardes. E eu estou transformando esse discurso num desafio a esses que saiam para o combate aberto comigo. Que venham! E que venham logo! Saiam das suas assessorias venalizadas, na altura dos salários, com tantos jornalistas
não cabem todos de uma vez nas relações juntas de Goiás, todas. Muito obrigado. Convidamos o cantor William Corbo para uma apresentação musical interpretando a canção Skyline Pigeon. Turn the loose from your hand. Let me fly distant land over green field, trees and mountains, flowers and forest fountain. Home along the lane, hold the sky away for this dark, a lonely room projects a shadow, casting gloom. In my eyes a mirror of the world outside, thinking of the way that we can turn the tide, and the shadow turn from purple into gray. But just as skyline pigeons dreaming of the open, waiting for the day a wing can spread wings and fly away again, fly away. Skyline pigeons fly toward the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeons fly toward the dreams you left so very far behind. Just let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, I laugh and cry to live and die in the brightness of my day. I want to hear bell and bell of distant church and scene, be more for all, bless free me from this aching mattering. In open all the caged towers to the sun, for just as skyline pigeons dreaming of the open, waiting for the day the wind can spring your wings and fly away again, fly away. Skyline pigeons fly toward the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeons fly toward the dreams you left so very far behind. Nossos agradecimentos ao cantor William Corbo, lembrando aqui os bons tempos dos que estão com os cabelos começando a ficar branco. Eu disse aqui a minha querida companheira de lado aqui, que lembrava vereadores da época dos hippies, né? Que bons tempos do voo das liberdades, né? Aproveitar também para constar a presença do ilustre vereador Paulinho Graus, que nos abrilhanta nessa sessão. Eu quero, com muito prazer, em nome de todos os homenageados, dos quais eu já citei,
para falar o jornalista Elmiton Prateado. Boa noite a todas e a todos. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, excelentíssimo senhor deputado estadual Santana Gomes, senhora Lamis Kozak, assessora especial da governadoria, nesse ato representa o excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, excelentíssima senhora deputada estadual Leda Borges, secretária de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social e da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, estimado jornalista Batista Custódio, senhor Walter Lee Guedes, presidente da Associação Goiana de Imprensa, senhor Walter Menezes, ex-presidente e conselheiro permanente da AGI, diretor do Jornal da Cultura Goiana, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Goiânia hoje se veste de gala para homenagear um sonho. Não há palavra para definir mais do que um sonho libertário, que é o Jornal Diário da Manhã. Embalado pelo jornalista Batista Custódio, que tem, como diz a máxima, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, Dona Marli, a quem rendemos nossas homenagens, nossa gratidão. Me perdoem um lapso, mas eu esqueci de saudar os colegas do Diário da Manhã que estão aqui também, colegas da imprensa de outros veículos. Nós temos a responsabilidade de materializar o que construímos de sonhos, de aspirações a cada dia. Como já foi dito, o Diário da Manhã é muito mais do que um simples veículo que leva informações, opiniões e ensinamentos a todos os leitores e internautas no mundo inteiro. Hoje, graças à internet, nós estamos presentes em todos os países do mundo. Reportagens nossas postadas aqui são comentadas em todos os lugares do mundo. Muito mais que isso de levar essa informação, a nossa responsabilidade é, antes de tudo, levar o compromisso com a verdade libertadora e que edifica. Nós temos que fazer uma ressalva aqui, uma correção histórica e muito importante, porque o senhor Batista falou que ele não é exemplo para nenhum jornalista. Muitíssimo ao contrário. Como bem disse Jean Piaget, o melhor mestre não é aquele que ensina, mas é aquele que inspira. E no exemplo abnegado e de luta diária, na construção de uma informação precisa que chega até vocês, está um homem que fez da luta libertária, da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, o seu ideal de vida. É sim, Batista Custódio, o mestre que nos inspira e que serve de luz para os nossos caminhos. Como em bom latim, Dominus illuminatio mea, mas que nos dá o norte para o trabalho que devemos desenvolver a cada dia. E que sentimos muitíssimo, e damos testemunho do quanto é difícil essa luta, porque as autoridades, as elites e a sociedade em geral, muitas vezes, têm dificuldade permanente com a verdade, tanto em dizê-la como em ouvi-la. E se quando buscamos dizer a verdade e tanto a incomodamos, o peso vem em cima de quem a diz, como uma pedra a massacrar diariamente. E, nesse sentido, damos testemunho diário do quanto o jornalista Batista Custódio e o seu sonho libertário materializado no Diário da Manhã é vítima dessa opressão, de jornalistas inescrupulosos, que fizeram de poucos meses, poucos dias, poucas reportagens trabalhadas no Diário da Manhã, uma vultosa soma de reclamação trabalhista, muitas vezes ladeado por advogados inescrupulosos, que não têm compromisso com a justiça, apenas com dinheiro, o vil metal que corrompe dignidades, corrompe mentes e corrompe reputações. Nossa esperança é a certeza que temos que, no fim, sempre o bem triunfa e que estamos lutando ao lado de homens bons,
e somos protegidos por coisas boas. Hoje, a Câmara Municipal nos presta uma homenagem inestimável. Nossa gratidão sempre eterna ao vereador Anselmo Pereira, aos vereadores que nos prestam essa homenagem, às vereadoras, às distintas vereadoras bravas, guerreiras que estão nessa casa e que muito dignificam a sociedade goianiense. Seu Batista, eu posso dar testemunho do quanto o senhor pensa muito mais na história, na construção de um Goiás mais justo para se viver numa sociedade onde a verdade impere. Eu posso dar testemunho, porque eu vivo agradáveis dias trabalhando ao seu lado. Eu me sinto muito honrado que o senhor, quando o senhor se referiu a mim que estava na mesa, o senhor se referiu me chamando de seu colega de trabalho e de lutas. E aqui, em nome dos homenageados e dos colegas do Diário da Manhã, nós queremos reiterar com a sociedade goiana o nosso compromisso de continuar essa luta, de fazer a verdade triunfar, de não nos acanhar jamais. E esteja certo, seu Batista, reiterar o nosso compromisso com o senhor, de estarmos ao seu lado, sem temor. E esteja certo, mais uma vez, as cicatrizes das lutas que empreendemos nas vidas, na nossa vida, nas nossas vidas, o Senhor as verá sempre nas nossas faces e nos nossos peitos, porque encaramos a luta de frente. Jamais verá uma cicatriz nas nossas costas, porque a luta não nos encontrará correndo. Desculpem se eu sou traído pela emoção. E, mais uma vez, reiteramos o nosso compromisso com a sociedade goiana de lutarmos pela liberdade. Como bem disse Cecília Meirelles, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Boa noite. Convidamos a cantora Georgia Brown para uma apresentação musical interpretando a canção Greatest Love of All. I believe the children are our future. Teach them well to let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's life remind us how they used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, and His I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of ours is happening to me. I found the greatest love of ours inside on me. The greatest love of ours. It is easy to dream.
children are our future. Teach them well to love and lead the way. Show them all the beauty of assassin side. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's life remind us how they used to be. I decided long ago, let you walk in anyone's shadow. If I fell, if I succeed, and his son is I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love inside I found the greatest love inside of me. The greatest love of all is to learning to love yourself. It is the greatest love, and if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength and Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do seu presidente, vereador Anselmo Pereira, prestará uma justa homenagem ao jornalista deste veículo de comunicação, com a entrega do diploma de honra ao mérito pela contribuição na formação cultural e política do cidadão goianiense. O diploma em questão apresenta os seguintes dizeres: Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, atendendo propositura do vereador Anselmo Pereira e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em comemoração aos 56 anos do Jornal Diário da Manhã, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na formação da cidadania pela comunicação no município. Goiânia, 18 de março de 2015. Anselmo Pereira, presidente. Convido, no presente momento, o vereador Giovanni Antônio Paulo Magalhães para fazer a entrega ao jornalista Batista Custódio. E o deputado estadual Santana Gomes, representando a Assembleia Legislativa. Vereadores Paulo da Farmácia, Denício Trinidade, Zander Fábio. Vereadora Célia Valadão e o vereador Paulinho Graus. Aguinaldo Francelino de Freitas. Convidamos o vereador Paulo Magalhães e o vereador Giovanni Antônio.
Antônio Eustáquio Alves da Silva, Taquinho. Convidamos os vereadores Zander Fábio e Paulo da Farmácia. Elmiton Keller Borges Prateado. Convidamos a vereadora Célia Valadão e o vereador Denício Trindade. Ulisses Alves da Silva. Convidamos o vereador Paulinho Graus e o vereador Paulo Magalhães para a entrega. Senhores vereadores, convidados, vereador Giovanni Antônio, nós somos contemporâneos de uma história, de uma lição de vida, de um desafiador e de um combatente, que é a história de Batista Custódio e a sua saga da imprensa livre e democrática. A imprensa e o jornalismo das páginas do Diário da Manhã, que completa hoje 56 anos. Tão livre como o Fênix e tão livre quanto a alma. Queremos agradecer a todos os senhores, as autoridades, as pessoas que nos presentearam com as suas presenças, e em especial aqueles que constroem a história da liberdade da imprensa através do Diário da Manhã, principalmente na pessoa desse grande homem que cada dia nos ensina através da sua visão extremamente visionária e combativa, que é Batista Custódio, a quem eu quero, para encerrar, uma grande salva de palmas a ele e ao Diário da Manhã. Agradecemos a todos e declaramos encerrada a presente sessão.